Olá pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina. Nós estamos dando início ao projeto Correção de Prova e nós vamos iniciá-lo com a correção da prova da PRF de 2018 com as questões de direitos humanos. Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês as questões. Estou gravando esse projeto em especial para os meus assinantes do canal do YouTube, que eu já estava aí devendo, vídeos feitos especialmente para o pessoal do YouTube. Então, nós vamos seguir a lógica inversa agora, Nós vamos reproduzir esse vídeo em outras redes sociais. Quem quiser acompanhar as minhas dicas lá no Instagram, @humanizandodireitos, e tem um canal gratuito lá no Telegram, que é Humanizando Direitos também, com dicas diárias, totalmente gratuito. E nós vamos iniciar esse quadro agora, que é para corrigir questões de prova. Espero que isso possa ajudá-los nos estudos aí de vocês, que sirva como revisão, como fixação do conteúdo. Nós sabemos a importância que tem o estudo de questões, o conhecimento da banca, a forma como resolver questões de determinada banca. E começaremos pela famosa CESP, SEBRASP, e vem aí o edital da PRF, Então, acho que é um bom ponto de partida para iniciarmos esse projeto. Vamos lá? Então, nós temos as questões de direitos humanos dos itens 116 a 120 da prova. É uma prova de certo ou errado. E vieram 5 itens relativos a direitos humanos. O item 116 prevê o seguinte: as pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem sobre direitos humanos. Gente, isso está totalmente correto. As normas protetivas de direitos humanos não servem para proteger pessoas com um requisito, Elas não têm um requisito de que a pessoa não viole direitos de outras. Então, partindo da característica da universalidade, ainda que alguém viole direitos de outrem ou que pratique um crime, ela não deixa essa pessoa, não perde a sua característica de pessoa. Então, para gozar da proteção dos direitos humanos, basta ser pessoa. Eu brinco muito com os alunos, nós não vamos utilizar aqui a lógica do Günther Jacobs, do direito penal do inimigo, Aquele que rompe com a ideia do contrato social, ele deixaria de merecer a proteção estatal. Não é esse o raciocínio em direitos humanos. Portanto, certíssima questão 116. Questão 117. Apenas por atos de seus agentes, o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos reconhecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Está errado. Por quê? Quando falamos de responsabilidade internacional, devemos nos lembrar que o Estado responde tanto pelos atos praticados pelos seus agentes ou em nome do Estado, quanto por atos praticados por particulares. Quando um Estado ratifica um tratado internacional, existe uma cláusula que rege esses tratados, que é conhecida como cláusula federal. Pouco importa a repartição de competências, a organização interna daquele Estado, se qualquer ente federativo violar direitos humanos, então seja o Estado, o Distrito Federal, os municípios, um Estado membro, seja um particular, basta a violação das normas de um tratado para que aquele Estado seja responsabilizado, possa responder internacionalmente. Então, nós só precisamos de um nexo de causalidade e da comprovação do dano, de uma violação de fato de normas protetivas de direitos humanos para que aquele Estado seja, sim, responsabilizado. Então, não é só por atos de seus agentes, isso está bem claro na Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Lá no Instagram estamos estudando esse tema, inclusive, da responsabilidade internacional. Tem muitos aspectos interessantes. E lembrem-se que essa responsabilidade, em regra, doutrina majoritária entende que a responsabilidade do Estado por violar normas internacionais de proteção de direitos humanos é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa.
basta o dano, o prejuízo à vítima e o nexo de causalidade. Ah, mas isso não seria injusto? Não, porque lembrem-se que um Estado não é obrigado a ratificar um tratado, ele o faz por livre e espontânea vontade, então ele se obriga a cumprir os termos daquele tratado. E a questão trata especificamente do Sistema Americano de Proteção de Direitos Humanos, e essa cláusula está bem clara na Convenção Americana, o famoso Pacto de San José da Costa Rica, certo? Então, errada a questão número 117. Questão 118. Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. Gente, completamente errado. Por quê? Uma das grandes características dos direitos humanos é justamente a historicidade. É só vocês se lembrarem das gerações ou dimensões de direitos humanos que reforçam essa ideia de que os direitos não surgiram todos de uma vez, nem de uma hora para outra. Foi preciso um longo processo de luta, né, de conquista desses direitos. A gente brinca que muito sangue foi derramado para que a gente conseguisse conquistar todo esse conjunto de direitos que nós temos hoje. Portanto, é totalmente equivocado dizer que esses direitos surgiram em um único momento. Lembrem-se que isso tem início lá no século XVIII, com o Estado liberal. Surgem os direitos de primeira geração, depois nós vamos evoluindo, né, para os direitos de segunda geração, terceira geração, e já tem autor aí na sexta, sétima geração, mas é só para recordá-los que existe sim essa ideia de um processo paulatino de conquista, de efetivação desses direitos. Então, errada a questão 118. Questão 119. 119 e 120 tem o seguinte enunciado. A respeito do tratamento constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue os itens que se seguem. Então, questão 119. Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais sobre direitos humanos podem receber status normativo hierárquico, constitucional ou legal. Essa questão, gente, está errada. Por quê? Um detalhe, muita gente errou essa questão. Eu me lembro que os alunos ficaram revoltados, mas nós temos que estar, especialmente em uma banca como Sebrasp, atentos aos detalhes. Qual o erro dessa questão? Na verdade, o tratado ele tem dois caminhos. Um tratado sobre direitos humanos, ele tem hoje dois caminhos no nosso ordenamento, duas possibilidades. Se ele é posterior à emenda 45 de 2004, ele tem a possibilidade de ser aprovado com status de emenda. Então, a primeira parte da questão aqui estaria correta, o status normativo hierárquico constitucional, se ele conseguisse ser aprovado como emenda. Mas se ele não conseguir, ele não tem simplesmente o status de norma legal, ele tem status de norma supralegal. Porque desde 2008, ao julgar o famoso caso do depositário infiel, quando o Supremo entendeu que não fazia mais sentido a prisão civil do depositário infiel no Brasil por causa dos tratados internacionais, em especial do Pacto de San José e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU, cria-se a tese da supralegalidade dos tratados. Ela não tem previsão constitucional, mas eu não posso mais dizer que um tratado de direitos humanos tem status legal, porque ele está acima das leis e abaixo da Constituição. Ele está aqui, ó, no meio do caminho. Foi criado um degrau intermediário aqui na nossa pirâmide normativa, porque depois de 2004, alguns tratados ganharam muito destaque, mas não era mais possível, pelo menos foi o entendimento do STF, trazer todos os anteriores que já tinham sido ratificados e promovê-los a tratados com estatura constitucional. Então, o Supremo criou essa tese para diminuir a diferença, né, no ordenamento, diferença de posicionamento entre esses tratados, para impedir que ficassem alguns lá em cima, junto com a Constituição, e outros lá embaixo, junto com leis ordinárias, já que tratam da mesma matéria. Né? Então, o ideal, disse o Supremo, foi que o Constituinte derivado, né, o Congresso Nacional, tivesse criado a emenda, já com a previsão de que os tratados anteriores também poderiam, por um novo processo, ser equiparados à emenda, mas não foi o que aconteceu.
Então, lembrem-se que essa tese da supralegalidade foi para valorizar os tratados anteriores, ou mesmo se posteriores à emenda, que não conseguirem o quórum de aprovação das emendas. Eles vão ingressar com status de norma supralegal, não é legal, tá certo? Por isso a questão 119 está errada. Questão 120. A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Gente, essa questão está certa. Essas duas questões sobre tratados geraram alguma polêmica entre os candidatos. E essa última questão, porque, segundo os candidatos, ela estaria incompleta. Mas nós temos que nos lembrar que para a banca Sebrasp, incompleto não é errado. Se tudo o que a questão diz está correto, você vai considerá-la correta. A menos que exista alguma expressão excludente, como só é necessário que, né, se a questão dissesse, basta que um tratado seja aprovado por 3/5 de cada casa do Congresso para que ele tenha status de emenda. Então, a palavra basta tornaria a questão incorreta. Mas ela não está nos dizendo que o processo termina aqui. Ela está colocando que isso é necessário para que ele tenha hierarquia constitucional. E essa informação é correta. Portanto, a questão 120 está certa, mesmo que ela não diga que eu preciso da aprovação em 2 turnos nas 2 casas, tá? Então, lembrem-se que em questões da banca Sebrasp, se as informações que constam são corretas, se eu não tenho palavras excludentes, eu vou considerar a questão como um todo correta. Então, questão 120, certinha. E fechamos, então, as primeiras 5 questões aí da prova da PRF de 2018. Nós vamos, no próximo vídeo, resolver as questões de direito constitucional, também dessa prova da PRF de 2018. E estou recebendo sugestões dos alunos lá pelo Instagram. Envie sua sugestão, me conte aqui, comente no vídeo, deixe aí seu like, seu comentário, me diga se esse tipo de vídeo te ajuda, se auxilia aí nos seus estudos, deixe sugestões de provas para serem corrigidas, tá? Vamos estudar juntos, nós temos lá muitas dicas, muito material gratuito. Tenho as apostilas para a Polícia Civil do Paraná, para a PRF, para a Polícia Civil do DF. Vou atualizar para a Polícia Civil de Minas, vou lançar curso para o DEPEN. Mas se você não pode adquirir nada, mesmo assim tem muito material gratuito de qualidade que eu produzo com muito amor, com muito carinho, para ajudá-los aí na trajetória de vocês. Ótimos estudos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!